bem-vindos para mais uma aulinha de citologia, o estudo da célula. Então, a gente acabou de ver, se você não viu, você corre lá para ver, que o período que a célula se prepara para dividir é chamado de intérfase ou interfase. Então, a célula já passou por aqueles 3 momentos da intérfase e agora ela vai se dividir. Quando ela vai se dividir, ela se divide ou por mitose ou por meiose. E a videoaula agora é sobre mitose. Então, nós observamos aí a figurinha, né, da mitose. E eu só queria que, neste momento, você visse, né, que eu tenho uma célula aqui. Essa célula tem um núcleo. E esse núcleo, então, ele vai liberar, a cromatina vai virar cromossomo, ele vai se desfazer, o núcleo, nós vamos estudar isso. E aí, a célula, então, ela vai se dividindo e origina duas células geneticamente idênticas. O que é geneticamente idênticas? Significa que o mesmo jeitinho de DNA que tem aqui na célula mãe, na primeira aqui, né? Ela tem nas duas células filhas aqui, ok? Então, nós vamos ver agora a definição de mitose. Bom, então, o que é a mitose? É a divisão da célula, no qual uma célula mãe produz duas células filhas com o mesmo número de cromossomo inicial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for aprender meiose, a meiose, uma célula mãe vai produzir 4 células filhas. A mitose produz 2. Na meiose, o número de cromossomo da célula filha vai ser metade, vai ser menor. E aqui na mitose é igual. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? A primeira que vocês estão vendo que eu estou fazendo o círculo é uma célula diploide. Ana, o que é uma célula diploide? Diploide, como vocês devem ter visto lá na aula de núcleo, é uma célula que os cromossomos estão aos pares, cromossomos homólogos. Então, vou fazer aqui 2, o vermelhinho e o azulzinho, né? Mas pode ser 3, vou fazer o lilás aqui. Ou seja, nós temos o vermelho, 2 vermelhos. Um é homólogo do outro. Por que são homólogos? Porque um veio do pai, o outro veio da mãe. Se essa célula é diploide, então, quando essa célula diploide sofrer mitose, ela vai gerar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomo da célula mãe. Então, aqui, ó, eu tô fazendo o vermelho, o azul tá tão lento minha mesa, não sei o que tá acontecendo. Ó, e eu fiz o lilás, certo? Os cromossomos homólogos. Observe que aqui eu tenho inicialmente 6, tirar essa cor. Tenho 6 cromossomos, então eu falo que é 2N igual a 6, porque eu tenho 6. E as células filhas? Essa aqui, 2N igual a 6, 2N igual a 6. E se inicialmente a minha célula for haploide? O que é uma célula haploide? Significa que tem somente um representante do vermelho, um representante do azul e um representante do lilás. Ou seja, N igual a 3 cromossomos. E aí, então, ele vai gerar células filhas com um vermelho aqui, um vermelho aqui. O lilás, esqueci do azul aqui, peraí. O lilás e o azul. Ok? Então, observem que a mitose sempre vai produzir duas células filhas. E sempre essas células filhas vão ter o mesmo número de cromossomo da célula mãe. E a mitose pode tanto acontecer em células diploides, ou seja, que os cromossomos estão aos pares, quanto em células haploides, quando os cromossomos não estão aos pares, ok? Ana, e onde acontece mitose? Em que momento da nossa vida acontece mitose? Vamos lá? Anotem aí, tá? Desde o momento que você fecundou, que você foi fecundado, que nós fomos fecundados, o espermatozoide e o óvulo, eles se fundiram e formaram uma célula,
essa célula é chamada de zigoto. E aí, esse zigoto, essa célula fundida aqui, deu origem ao bebê. Tudo por mitose. A representação de mitose é o E, tá? Toda vez que você vir esse E e uma exclamação, é de mitose. E de equacional. Equacional de igual. Por quê? Porque geram células filhas iguais, ok? E de equacional. Então, toda vez que você está crescendo, significa que você está aumentando o teu número de células. Porque você não tem a mesma quantidade de células que um bebê tem. E como que isso aconteceu? Por mitose, porque suas células foram se multiplicando. Quando você foi fecundado, as células eram indiferenciadas. O que é isso? Elas não eram específicas. Conforme o feto, o embrião vai crescendo e originando o feto, ela vai formando a célula muscular, célula sanguínea, célula nervosa, células diferentes. Essas células indiferenciadas, que a gente chama de células tronco, né? Que vão dar origem a todos os tipos de células, todos os tipos são dados por mitose. Olha como é importante. E aquele joelho ralado, né? Que dói menos que um coração partido. Quando você fere o seu tecido, a grande parte da regeneração dos tecidos é dada por mitose, tá? Lesões, regeneração, não é só mitose. Tem outras coisinhas mais, mas basicamente também tem mitose, a regeneração de tecidos. Então vejam, gente, que a mitose acontece todo o tempo. Renovação de células. Suas células são renovadas, as células da sua pele de hoje não são as mesmas do passado. Tudo isso por mitose. Então a mitose está presente. A gente não viveria sem a mitose. Agora, eu vou pedir para vocês pausarem. Vocês vão pegar um caderno de vocês ou uma folha sulfite e vocês vão deixar ela na forma de paisagem. E nós vamos começar a desenhar todas as fases da mitose. Eu quero que vocês façam isso ou no caderno, ou se for numa folha de sulfite, que vocês colhem depois no caderno para vocês terem isso pro resto da vida e mais 6 meses. Então, corre lá e pega para você fazer junto comigo todas as fases da mitose. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como eu pedi, né, para vocês colocarem a folha na forma de paisagem, eu vou pedir para vocês copiarem isso daqui que vocês estão vendo. Eu coloquei para a gente diminuir um pouco o tempo de gravação do vídeo, tá? Então, observem que é uma célula em intérfase, tá? Ou seja, o núcleo é interfásico. O que é o núcleo interfásico? O núcleo que tem membrana nuclear, tem o nucleolo e tem a cromatina. A cromatina, ela está... Eu fiz 4 filamentos, deixa eu até apagar de cromossomo, não cromossomo aí, tá? 4 filamentos de cromatina, que é o DNA descondensado. 2 em azul, 1, 2 e 2 em meio vermelho aqui, 3, 4. 4 filamentos. Observe que eu tenho 2 azuis e 2 vermelhos. Por que eu fiz isso? Para mostrar que é uma célula diploide, ok? Eu poderia ter feito com uma célula haploide, mas eu vou mostrar com a diploide, que é a mais comum, ok? O que é célula diploide? Célula que os cromossomos estão aos pares. Então, nós temos o par 1 e 2 e o par 3 e 4. Essa célula continua em intérfase. Então, ela continua, a segunda aqui, ó, continua com a membrana e continua com o nucleolo. Só que agora ela vai estar na fase S. O que é a fase S? É a fase que vai duplicar o cromossomo. Então, o que acontece? Desculpa, a cromatina, que é normal a gente falar cromossomo, tá bom? Então, eu vou ter esse filamento, ele vai ser duplicado. Esse azulzinho que tinha um só vai ser duplicado. E o vermelho vai ser duplicado. Agora, nós temos 8 filamentos de cromatina, né? 8 filamentos de DNA. Mas eu continuo 2N igual a 4, porque a cromatina é duplicada, ó. Eu tenho 1, 2,
3, 4. A única diferença é que o DNA está duplicado. Observe que eles estão presos, né, pelo centrômero, ok? E agora, a célula vai começar a entrar na divisão, que é a mitose, ok? Quando a célula começa a entrar em mitose, há o aumento do volume do núcleo. Anotem isso, ok? O aumento do volume nuclear. Nós temos também os centríolos. Lembra que a gente estudou lá em organelas? Então, os centríolos, eles vão se duplicar, ok? Então, ó, vou desenhar a célula aqui. Então, nós vamos ter a duplicação do centríolo. Vou fazer o centríolo duplicado aqui. Embaixo, gente, coloquem todas as características, tá? Ó, duplicação do centríolo. O que vai acontecer? O envoltório nuclear, gente, vai desaparecer, vai se fragmentar. Desaparecimento do envoltório nuclear, da membrana nuclear. Por isso que quando a célula está dividindo, ela não tem núcleo, porque a membrana do núcleo se desfaz. Quem se desfaz também é o nucleolo. Então, desaparecimento do nucleolo, ok? Isso é muito importante. Vai começar a formar umas fibras, tá? Eu não vou começar a escrever tudo, que depois eu vou mostrar. Eu vou deixar para vocês todas as características, fase por fase, ok? Nós chamamos essas fibras de fibras do Aster e começa a formar essas fibras, ok? E mais ainda, nós estamos começando agora, e é muito importante, a condensação da cromatina. O que é? O DNA começa a se espiralar, a ficar condensado. E nesse momento eu não chamo mais de cromatina, eu passo a chamar de cromossomo, ok? Cadê? Não tá deixando eu fazer aqui. Fiz pequeno, tenho que fazer o outro aqui, vou fazer em cima do núcleo. Ok? Então, vejam, gente, muito importante. O que está acontecendo nessa fase? Anotem aí e parem o vídeo. Duplicou os centríolos, desapareceu a membrana do núcleo, não da célula. Desapareceu o nucleolo, condensou a cromatina, condensação da cromatina. Formação das fibras, dos fusos, ok? Essa primeira fase, vamos colocar uma cor diferente, eu vou chamar de prófase. Pró é a primeira fase, prófase, ok? Essa é a primeira. Vamos continuar. A segunda fase, eu vou continuar aqui embaixo, dando continuidade, é a metáfase. O que vai acontecer? Já desapareceu o envoltório, já desapareceu o nucleolo, e agora os cromossomos aparecem altamente, escrevam aí, altamente condensados no equador da célula. O que é o equador? O equador é no centro, aqui bem no meio, ó. Então, vão fazendo aí, tá? E observem que os cromossomos homólogos ficam um embaixo do outro, ok? Isso não vai acontecer na meiose, que os homólogos, os parzinhos, vão ficar um ao lado do outro, ok? Então, aí nós temos as fibras dos centríolos. Essas fibras, então, elas vai ter fibra contínua de um centríolo ao outro, mas vai ter fibras que vão se ligar aqui no centrômero, ó. Essas fibras vão se ligar, como se fossem varas de pescar, ok? Tá pescando quem? O cromossomo.
Observem aqui que eu continuo com 8 filamentos de DNA, ok? 8 filamentos de DNA, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filamentos de DNA e meus cromossomos, então, ainda estão aos pares. 2N igual a 4. Essa fase, como eu falei para vocês, é chamada de metáfase. Ok? Metáfase. Ana, quais são as características dessa célula? Eu vou falar para vocês, não vai dar para eu, acho que, anotar tudo. Os cromossomos atingem grau máximo de condensação. O máximo que eles podem se enrolar, eles estão aqui, o máximo. Por isso que essa fase é a melhor fase para estudar o cariótipo. O que é o cariótipo? Aquela fotografia dos cromossomos. Para a gente descobrir se uma pessoa tem síndrome, é nessa fase aqui que a gente pega os cromossomos, porque eles estão altamente condensados. Como eles estão altamente condensados, eles são mais fáceis de serem vistos, ok? Outra coisa, lembram que as fibras estão ligadas no centrômero, ok? Fibras ligadas no centrômero. E os cromossomos estão no equador da célula, né? O que é o equador da célula? Bem no meio. Toda vez que você vira uma figura de uma célula que os cromossomos estão aqui no meio, é a metáfase. E agora? Agora, os centríolos vão começar a puxar os filamentos de DNA. Isso mesmo. Tem as fibrinhas aqui do áster, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer de que um filamento vai se soltar para cá, o outro filamento vai soltar para cá. Um filamento vai se soltar para cá e outro filamento vai soltar para cá. Vou fazer com o azul. Um filamento solta para cá, outro solta para cá. Um para cá e um para cá. Ana, como que eles se soltam? Eles se soltam porque eles estavam presos no centrômero. E o centrômero, que é o botãozinho lá de dentro, ele duplica. Quando o centrômero duplica, eles se soltam. Lembro que agora, aqui na metáfase, eu tinha cromossomo duplicado. Por que cromossomo duplicado? Porque um cromossomo tinha 2 fitas de DNA. Aqui eu tenho um cromossomo simples. O que é um cromossomo simples? Um cromossomo com uma fita de DNA. Ok? Muito bem. E aí, as fibras, as varinhas de pescar, vão puxando os cromossomos simples. As tal das cromátides, né? Esse momento em que ocorre a duplicação do centrômero, liberando as cromátides. Anotem aí, duplicação dos centrômeros liberando cromátide. Não dá para escrever tudo. Depois no PDF tem, tá bom? Formam os cromossomos filhos. Quem são os cromossomos filhos? Os simples ali, ok? E as fibras se encolhendo, as varinhas de pescar, elas se encolhem para a varinha de pescar. Eu tenho a terceira fase, que é a anáfase. Anafase, anáfase, ok? E por último, mas não menos importante, eu vou ter a telófase. O que é a telófase? A telófase é o momento em que a célula, eu vou fazer aqui para tentar dar, ela vai se sofrendo um estrangulamento, né? Esse estrangulamento do citoplasma, porque aqui tudo é citoplasma, eu chamo de citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma, tá bom? Então, tem um centríolo para cá,
um centríolo para cá. Aí eu tenho o cromossomo aqui, esse para cá, esse para cá, esse para cá, azul, esse para cá, esse para cá. E com a telófase, que é essa última parte, deixa eu já escrever aqui, telófase. A telófase, a célula, nós vamos ter duas células, né? Essa primeira aqui. Aí, o que vai acontecer na telófase? Nós vamos ter a formação de novo da membrana nuclear, a formação do nucleolo. Essa outra tem a formação da célula, formação do núcleo, do nucleolo. O que ficou nessa? Vou chamar de célula 1 e célula 2. Vejam que o cromossomo agora vai virar cromatina de novo, porque parou de dividir. Então, ele se descondensa. Tem, ó, 2 cromossomos simples, vira cromatina simples. Na outra célula, 2 azuisinhos simples. Agora falta os vermelhinhos, o rosa, gosto do freguês, né? Nessa célula do virou 2, virou 2. Então, o que acontece na telófase? Os cromossomos se descondensam, ou seja, voltam a ser cromatina, de cromossomo vira cromatina, tá bom? Ele reconstitui a membrana do núcleo, forma a membrana do núcleo de novo, ok? Forma o nucleolo de novo, acaba de dividir o núcleo, a divisão do núcleo chama cariocinese. Cariocinese é a divisão do núcleo. Citocinese é a divisão do citoplasma. Com isso, eu tenho 2 células filhas idênticas à célula mãe. Vejam só, aqui eu tenho 2N igual a 4, 2N igual a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observem essa célula mãe aqui, ó. Igualzinho. Prazer, mitose. Então, a mitose, ela é feita de 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Espero que vocês tenham entendido e gostado e anotado tudo. Olha que legal essa animação da mitose, né? Bem interessante. Ela é rápida, mas dá para ver direitinho as fases. Vamos lá, ó. Vou começar, ó. Prófase, ó, duplicação dos centríolos. Metáfase, anáfase, telófase. Prófase. De novo. Metáfase, anáfase e telófase. E aqui, galera, é para vocês estudarem em relação aos gráficos, tá bom? Muito importante, porque cai bastante a forma de gráfico. Eu vou explicar esse de cima e depois vocês... de cima não, né? Eu vou estar embaixo agora. Vou explicar esse primeiro aqui e depois vocês estudem esse segundo, ok? Então, no eixo Y é a quantidade do DNA. Observem que eu já falei no outro vídeo que esse salto é a fase S, a fase anterior é a G1 e a fase posterior é a G2. Então, aí a gente entra depois na mitose, a primeira fase é a prófase, a segunda é a metáfase. Na terceira, a quantidade de DNA vai diminuir. Então, quando o gráfico está decrescendo, é porque é a anáfase. Por quê? Observe aqui, porque a anáfase separa as cromátides. Então, quando separa as cromátides para dividir a célula, a quantidade de DNA diminui. De 4, nesse caso dessa célula aqui, cai para 2, né? Em cada célula, ó, cai para 2, tá? E a última fase, que é a telófase. Resumindo, se o gráfico está subindo, é a fase S da intérfase. Se o gráfico está descendo, é a fase de anáfase, que é a separação das cromátides.
ok? E aí você consegue saber depois o que é telófase, o que é metáfase e assim por diante. Aqui eu coloquei o resuminho de tudo que acontece nas fases. Dá pausa aí no vídeo, né? Eu fiz o desenho, eu achei mais didático fazer o desenho, a gente faria o desenho na lousa, todas aquelas sequências, e eu colocaria todas essas características embaixo na lousa, ok? Então dá pausa e anote aí. Prófase, metáfase, anáfase e atelófase. E aqui uma questãozinha para ver se vocês aprenderam direitinho. Um beijo e até a próxima videoaula.